Olá, olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos falar hoje sobre as 5 doenças causadas, né? Vou até colocar aqui o slide, as 5 doenças causadas pela depressão não tratada ou maltratada. E esse tema, hoje, o objetivo é que eu fale, mas não num tom alarmista e não num tom de que eu quero que vocês fiquem preocupados e a gente entenda que não há o que fazer. Não, pelo contrário. É para que a gente entenda que a depressão, assim como qualquer doença que acomete o funcionamento da nossa mente, isso já não faz mais sentido a gente falar ou se indagar se é algo do corpo, algo da alma, algo da mente. Esse tipo de discussão ele não faz sentido. Por quê? Porque tudo é interligado, tudo é uma coisa só do ponto de vista biológico. E o quadro depressivo é uma das principais causas de adoecimento físico e vice-versa. Então aqui não é para alarmar, é para que vocês possam entender de uma forma um pouco mais clara essa conexão. Claro que não vai dar para esgotar o assunto, mas que vocês entendam como que a medicina de fato vê a depressão, qual que é o objetivo do tratamento para depressão e por que o tratamento para depressão muitas vezes não funciona se a gente não ataca os elementos corretos e principalmente entender que essas doenças elas, ao mesmo tempo que elas são causadas, elas têm um risco muito aumentado quando você tem um quadro depressivo, quando você trata o quadro depressivo, e a gente trata revertendo todos os componentes dele, esse risco diminui e a gente consegue prevenir essas doenças. Então a ideia, né, eu sempre gosto de usar essa abordagem porque de fato é o que funciona. Não é a gente ter um tom alarmista, não é a gente ter um tom também de fingir que nada está acontecendo e que talvez vá passar sozinho e não precisa olhar para isso. Não, a gente olhar para saber como melhorar e como reverter, que no fundo é isso que importa. Né? Eu gosto, né, dessa frase, a gente pensa positivo, a gente deseja o positivo, mas a gente se prepara para o negativo, a gente se prepara para os buracos. O fato é que a gente não precisa deixar de ter buracos para começar a ter felicidade, a gente não precisa deixar de ter sofrimento para começar a voltar a sentir o gosto pela vida. E a depressão, ela é um quadro cuja característica central é essa, é como se fosse uma alteração de paladar. A gente perde o paladar pela vida, as coisas começam a ficar sem gosto, sem sentido, e a gente entende que o mundo é um lugar, então, que não há prazer, o mundo é um lugar agressivo e que não há esperança que isso melhore. Isso é uma enganação que a depressão causa no cérebro. E o objetivo é a gente entender por que isso ocorre, entender a importância de ficar atento. Não quero dizer que todo mundo que está triste tem depressão, de forma nenhuma, até porque quem acha isso é porque nunca teve ou nunca viu um quadro depressivo de verdade perto, não tem relação. Mas é porque a maioria das pessoas com depressão, de fato, elas não procuram tratamento, elas estão tratadas de forma muito ruim. E a gente começar a reverter isso, não para ficar se lamentando nem assustado, mas sim falar, opa, isso daqui é algo que afeta o meu corpo, afeta a minha mente e tem como a gente reverter. Algo que é um padrão patológico que não faz parte de nós. Um padrão patológico que, da mesma forma que nós não nascemos com problemas no coração, nós não nascemos com problemas de pele, nós não nascemos com problemas, enfim, relacionados ao colesterol, à pressão. Nós temos isso, nós podemos adquirir, da mesma forma ocorre com o quadro depressivo, só que a gente precisa, eu sempre digo, né, para a gente poder vencer o inimigo, a gente tem que conhecer o inimigo. Olhar para o quadro depressivo não é para a gente olhar com um tom de derrota, não. Se está acontecendo isso, porque a gente está olhando sob um viés errado. É olhar para a gente saber os pontos fracos e onde a gente pode atacar. Então, compartilhem isso, por favor. E eu quero já adiantar, eu estou vendo aqui, muita gente pergunta sobre remédio, muita gente pergunta sobre depressão unipolar, bipolar. Eu sei, pessoal, não dá para falar de todos os temas de uma vez,
porque se a gente fala de tudo, a gente não fala de nada, e também não dá para a gente falar tão aprofundada, de uma forma tão aprofundada sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, e por isso que tem também a Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito que ocorre poucas vezes por ano, e aí eu falo sobre esse mapa, esse começo, meio e fim. Ter um plano é algo que é muito melhor do que a gente ter um monte de medidas e de conselhos dispersos, né? Então, a gente ter um plano, de fato, é o importante, assim como um mapa, né? A gente tem um mapa e tem uma bússola, um GPS, para a gente poder saber, né, quais são os desvios, onde que eu tenho que percorrer, como eu faço para voltar para o meu destino, uma vez que eu tenha que fazer um desvio. E isso é o que faz a gente chegar no caminho, não é a gente ter um monte de informação desencontrada. Isso, em geral, não vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer e não vai ajudar a gente a progredir e a, de fato, tratar de uma forma que não faça a gente melhorar mais ou menos. Faça assim a gente melhorar de forma completa e prevenir recaídas, né? Então eu digo que a gente trata bem tratado para tratar uma vez só, tá? Então eu convido vocês que querem saber mais informações de clicar e se inscrever no link que está aqui embaixo do vídeo, aqui no YouTube, aqui na descrição. Então a gente vai falar das doenças causadas pela depressão não tratada. E por que eu estou falando disso, né? Então eu trouxe aqui esse gráfico, acredito que vocês estejam vendo. Isso daqui é de um relatório dizendo que está falando sobre qual é a revolução em termos de saúde que a gente tem que adotar, revolução em termos de saúde mental, que o mundo tem que adotar. Por quê? Porque, de fato, existe uma epidemia, né? Uma epidemia em termos, digamos, metafóricos, né? A epidemia não se aplica à depressão, é uma doença não é infecciosa, mas existe um alastramento de quadros depressivos. Por quê? Porque, de fato, nós fomos submetidos, a gente sempre está submetido a muito mais estresse do que o nosso cérebro foi construído. Isso não é ruim necessariamente, porque também a gente está fazendo muito mais coisa, a gente vive muito mais, né? As crianças são muito mais espertas, mas a gente é submetido a estresse, tanto em termos ambientais, quanto em termos de tecnologia, estresse em termos de traumas pessoais, sim, isso é importante. Estresse em termos de mudanças alimentares, a nossa alimentação é uma alimentação, a gente vai ver, inflamatória, depressiogênica, estresse em termos de prejuízo de sono, e tudo isso faz com que a gente esteja mais vulnerável. E aí a pandemia, com esse mar de incertezas, né, essa questão aguda, fez com que muitas pessoas tivessem um gatilho que faltava. E uma vez que isso se inicia, esse circuito depressivo, ele se mantém. Então, existe, de fato, uma epidemia de saúde mental e a maioria das pessoas com depressão ela não é tratada. E aí a gente tem uma ideia, e essa ideia eu entendo que é divulgada, que a depressão não tem cura, ou que a depressão não tem tratamento, ou que não tem como melhorar. Agora, por que isso acontece? Por que dá essa falsa impressão de que não tem o que fazer? E por que a gente vê, de fato, que as pessoas não melhoram como elas deveriam melhorar? Porque o objetivo do tratamento é um objetivo curativo. A gente não vê isso na prática. E olha só que interessante esse gráfico, olha essas estatísticas. Então, de cada 10 pessoas que têm algum quadro de saúde mental, e um dos quadros mais importantes é a depressão, então, para cada 10 pessoas com depressão, 4 pessoas têm acesso a algum tratamento. Não estou dizendo a um bom tratamento, a qualquer tipo de tratamento que tenha esse foco. Então, por isso que eu bato nessa tecla, não é também para falar, olha, todo mundo está deprimido, nossa senhora, não. É porque, de fato, isso daqui é de 2020, 2021, a grande maioria das pessoas não tem nem acesso a nenhum tratamento. Por quê? Porque não tem profissional, porque não tem, a distância é muito longa, ou porque a pessoa não tem nem ideia de que isso é depressão, porque ela acha que vai passar sozinho, enfim, porque acha que é algo de outra natureza, é algo espiritual, é algo, digamos, ambiental. E eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. A psiquiatria, a história dela, resumidamente, ao longo do século, passou por, primeiro, questões psiquiátricas eram espíritos malignos. Depois virou uma questão de humores, né, de líquidos no corpo que ficavam alterados, que é uma visão até um pouco mais perto, mas também não está certo. Depois virou uma questão relacionada a demônios, né, a bruxas, a
ficar possuído, depois virou uma questão moral, depois virou uma questão filosófica, né? A depressão era uma falta de saber filosófico, né? Uma ótima ideia, mas não funcionava para tratar. Depois virou uma questão relacionada à parte moral. Era uma alteração moral, de tinha que educar as pessoas, né? E o fato é que nada disso funcionou e agora a gente vai ver como é o entendimento da neurociência da depressão. Mas o fato é que a cada 10 pessoas com depressão, 4 têm algum tratamento. E olha só, o que mais? Dessas 4 pessoas, 1,5 pessoa tem algum tipo de tratamento minimamente aceitável. Como assim? Algum tratamento que tem alguma chance de melhorar, que é um tratamento que tem uma mínima eficácia. Então, 10 pessoas, 4 têm acesso a algum tratamento. Dessas 4, 1,5 tem acesso a um tratamento que é minimamente aceitável, com algo que tem uma mínima chance de funcionar, de acordo com o que a gente conhece. E 0,5 pessoa tem uma resposta satisfatória, uma resposta completa. Então, cada 10 pessoas com depressão, 0,5 pessoa, 0,5 pessoas tem, de fato, a melhora maior que pode haver. E isso é uma questão mundial. Aqui tende a ser pior. A gente só não tem muitos dados aqui do Brasil, mas estima-se que é muito pior do que isso. E aí a gente tem a ideia de que não tem o que fazer. Mas o primeiro passo é a gente entender o que é, entender o caminho, entender como funciona. A gente, como eu falei, saber o caminho, ter a direção certa é muito mais importante do que andar rápido, tropeçar ou andar muito rápido na direção errada. Por quê? Porque, por exemplo, de 4 pessoas que têm acesso a algum tratamento, 1,5 tem um tratamento aceitável. Então, também ter muito tratamento que também não tem como melhorar, não é vantajoso. Isso não vai ajudar você a chegar na melhora, a recuperar o prazer, a vitalidade e a sensação de que eu dou conta que tem algo melhor me esperando, né? Recuperar, de fato, a esperança. Então, isso daqui é um dado e é extremamente importante, por isso que eu conto com vocês para a gente mudar isso. Bom, aí, olha que interessante, né? A depressão, ela é uma doença do corpo. Aliás, a diferença entre coisas do corpo e da mente é uma diferença boba, é uma diferença ultrapassada, mas eu entendo que teve essa história, né? A psiquiatria se tornou uma especialidade médica, uma especialidade da neurociência a partir aí da década de 60, 70 do século passado. É que não faz tão pouco tempo, mas tem essa contaminação. E isso simplesmente não funciona, porque se tivesse funcionado, eu usava, a gente quer de fato melhorar. Então, o objetivo do médico, meu objetivo, não é ser um cientista, é usar a ciência para ver aquilo que melhora a pessoa no olho, aquilo que recupera o brilho, aquilo que alivia o sofrimento, aquilo que faz a pessoa voltar a ter a energia, voltar a ter concentração, voltar a ter vitalidade. Então, a gente pega a ciência, a experiência e a gente vai, claro, conforme a escolha do paciente, ver o plano. Então, olha só que interessante. Teve um estudo aqui de 61 mil, e aqui tem o linkzinho, tem a figurinha do estudo, print, né? O estudo chama Hunt, que ele associou ansiedade, depressão e mortalidade por todas as causas. E aqui avaliou 61 mil pessoas, né? Homens e mulheres. E dessas pessoas, tinha cerca de 3 mil pessoas que tinham uma depressão não tratada ou maltratada. Maltratada seria o que a gente chama uma depressão residual ou uma depressão parcialmente tratada. Seria mais ou menos, eu sei que isso é uma aproximação, mas seria um raciocínio parecido com uma gripe mal curada. Na verdade, a depressão ela se assemelha um pouco em uma infecção, não é igual, tá? Mas as duas coisas têm uma característica em comum, é um pouco parecido, não é exatamente a mesma coisa. E a ideia seria como uma gripe mal curada, né? Ou uma sinusite mal curada. Eu tinha muita amidalite e sinusite. Sinusite era péssimo, porque quando você não tratava e tem que tomar antibiótico mais tempo, enfim, é mais longo o tratamento, às vezes a gente não tem paciência de tomar antibiótico, às vezes eu não tomava e tomava mais ou menos errado, e aí ficava indo e voltando, e você acha que melhorou, não melhorou, e aí isso ia se prolongando, né?
o que ocorre é que a depressão, assim como uma sinusite, uma amidalite maltratada, ela faz com que a chance de voltar seja maior e a chance de ficar crônico seja maior. Então, a depressão não tratada ou tratada de forma parcial, esses dois elementos, eles fizeram o quê, né? O que foi observado nesse estudo? Que isso está associado a um número maior de doenças cardíacas, então isso é um fator de risco, tá? Isso é um estudo que foi visto em termos de causa e efeito, ou seja, pegou as pessoas com depressão e foram acompanhando. Elas tinham muito mais doença cardíaca, elas tinham muito mais AVC, muito mais doenças respiratórias, por exemplo, pneumonia, infecção por influenza e doenças do sistema nervoso, como Parkinson, esclerose múltipla. E a gente vai ver aqui, mas por que isso acontece, né? O que tem a ver? Porque é tudo interligado e não tem essa separação. E a boa notícia é que quando a gente melhora isso, a gente também previne essas doenças. E essa é a mensagem que eu quero que passe, mas eu vou explicar de uma forma mais palpável, tá? E eu sei que isso é diferente do que a maioria das pessoas ouviu por aí. Eu sei que muita gente já sabe, já está cansado de ouvir isso, mas muita gente não. Então eu peço que aquelas teorias, né, que a gente tem, puxa, será que isso daqui foi um trauma da infância? Será que é uma coisa inconsciente? Será que é, enfim, uma questão de uma punição, né, por um pecado? E tudo isso foi tentado já. E basicamente isso não funciona e não se mostrou útil nem verdadeiro. Mas eu peço para que você coloque aqui do lado, e mesmo se você está com depressão e você acha que não tem jeito, você já tentou de tudo e não tem o que fazer, tenta desafiar, deixa aqui do lado um pouquinho, né, para a gente poder dar uma olhada no que a gente sabe de fato que ocasiona e aí a gente sabe onde que a gente tem que atacar, né? Então, isso é importante e é importante por quê? Porque isso é um problema de saúde, um problema do corpo. Então, isso daqui é uma forma muito simples, tá? Eu sei que eu já falei isso, muitas pessoas sabem, mas isso daqui eu queria que ficasse claro, eu vou explicar muito simplificadamente, não vou me estender nisso, eu vou explicar com mais profundidade em outras lives e lá na Maratona Supere a Depressão. Mas, o que acontece? Essa é a explicação mais completa que a gente tem de uma forma simples. Eu tento traduzir. É claro que se a gente pegar, os nomes são muito ruins. Mas assim, nós termos um estresse crônico, principalmente ao longo da infância e da adolescência, mas isso pode ser em qualquer momento da vida. E o que eu chamo de estresse? Traumas psicológicos, traumas físicos, privação de sono, sono de má qualidade cronicamente, alimentação de forma não adequada, com muito carboidrato, com muita gordura hidrogenada, com poucos elementos relacionados ao ômega 3, poucos elementos relacionados a carboidratos complexos. Então, alimentação, trauma, questões relacionadas à privação de sono aguda. Isso o nosso corpo ele vai entendendo isso como estresse. E uma das coisas que o estresse faz é aumentar os níveis de cortisol cronicamente, e o cortisol ele não é bom nem ruim, ele é bom, na verdade, quando por muito pouco tempo. Porém, conforme isso vai se perpetuando, isso vai fazendo com que o corpo ele entre num estado de inflamação. Por exemplo, a questão do intestino e do cérebro. Isso se dá por quê? Porque as bactérias, devido à alimentação ruim, mudam. Isso causa um componente de inflamação no sangue e isso vai potencializando esse circuito. Então, a relação entre o cérebro e o intestino tem a ver com o cortisol e a inflamação. Então, tem um aumento do cortisol, um aumento de inflamação. Isso deixa o cérebro inflamado cronicamente. Então, uma das explicações, não é a única, para a depressão é uma inflamação cerebral crônica, devido à liberação no corpo de componentes, né, chamam citocinas, que elas ocorrem por estresse crônico, estresse alimentar, estresse de sono, estresse de hábitos, estresse psicológico. Isso gera, o corpo ele entende que ele está constantemente sob ataque e uma das formas da gente se proteger de ataque é liberando componentes de inflamação. Então, isso vai fazendo com que o cérebro, essas substâncias chegam no cérebro e elas deixam o cérebro numa inflamação crônica. E aí tem alguns mecanismos, tem umas célulazinhas que começam a comer o próprio neurônio. E aí, quando tem essa inflamação, isso é que leva à diminuição de serotonina.
E isso leva à diminuição de noradrenalina, leva à diminuição de dopamina, de glutamato, diminuição de um aumento de GABA, tem, enfim, uma série de outros neurotransmissores, mas isso é secundário. E essa é a hipótese que a gente tem. Isso é uma simplificação, né? Da mesma forma que fatores protetores mudam isso. Então é tudo interligado. Não existe essa diferença. E quem falar alguma coisa diferente disso, essa pessoa, muito provavelmente, ela está muito mal informada. E eu sei que temos uma avalanche de informações não muito organizadas ou úteis, mas esse é o conhecimento, tá? Esse é um resumo, não sai disso. O que ocorre é que tem mecanismos mais específicos. Aí essa mudança da química, o que isso gera? Isso sozinho não gera nada, tá? Por quê? Porque isso faz com que exista uma alteração na neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É o quanto que um neurônio está conversando com o outro. Né? O exemplo que eu pensei, né? Uma metáfora, seria como se fosse várias avenidas, né, como se fosse Nova York, né? Eu gosto de lá porque tem tudo muito retinho. Então tem as avenidas são verticais e tem ruas horizontais. É como se o neurônio ele fosse avenidas. Começam a morrer neurônios, então a gente tem menos avenidas para comunicar de um para o outro. E principalmente começa a parar de ter essas ruazinhas. Então, para uma mensagem chegar de um lado do cérebro para o outro, demora um tempo. Não tem essa conexão, que são as sinapses. Então, o que faz a depressão, em última análise, é uma queda de neurônios e uma queda de sinapses. Sinapses são esses atalhos de uma rua para outra. Se eu estou num lugar e eu tenho que fazer um caminhozão para chegar no outro, isso vai ser lento. Meu raciocínio vai estar diminuído, eu vou ter um circuito menos ativado. Eu não vou conseguir ter a sensação de que eu consigo responder às coisas do mundo. Agora, às vezes eu posso criar novas avenidas, que é criar novos neurônios, mas eu posso também criar novos caminhos. Porque se eu tenho os neurônios, mas faço vários caminhos, e isso é que é a capacidade do cérebro de se autocurar, de se automoldar, né? Isso é a neuroplasticidade, isso é comprovadamente possível em qualquer idade. Isso vai começar a fazer com que seja muito mais eficiente. Então, eu falo assim, a questão de inflamação, depois vem a química e vem os neurônios, eles ficam desligados, eles param de conversar entre eles. Isso é que causa depressão, são esses três componentes. E aí, como que a gente tem que tratar? A gente trata passo a passo, claro que a gente vai tratar os três, só que o que funciona mais é a gente fazer o caminho inverso. Né? 3, 2, 1. A gente começa a religar e isso a gente faz através de mudanças em padrões de pensamento, em padrões, em hábitos de rotina antes de se sentir melhor, mas tem que ser tudo compatível com o nível de depressão que a pessoa está, porque ela não vai conseguir fazer isso muito rapidamente. Aí a gente também muda a química e também muda a parte inflamatória. Normalmente os tratamentos eles focam em uma coisa só ou eles ignoram um dos componentes, eles deixam passar e aí não é bem feito. E é por isso que os remédios eles nem sempre vão funcionar, isso é um dos motivos. E também sozinho eles não funcionam. Mesmo que você melhore, eles não previnem recaídas, nunca foi a função deles, porque eles atuam somente em um dos componentes. Então, é a inflamação química e neuroplasticidade, sinapses, caminhos de neurônios precisam ser refeitos. Isso é possível. E isso é possível conforme a gente vai fazendo comportamentos e pensamentos diferentes. Então, isso é o que causa depressão. E aí o que a gente sente mais ou menos parecido quando a gente está gripado. Não é igual, mas a gente fica diferente, a gente pensa diferente. E o que ocorre é que na depressão a pessoa fica muito voltada para si, o corpo entende que ele está doente, o mundo é muito agressivo e ele precisa se proteger, então ele se fecha, ele fica focado no pensamento nele mesmo, no passado. O pensamento fica focado no passado, em procurar o porquê. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não melhoro? Por que as outras pessoas são felizes e eu não sou? Por que eu não faço nada certo? Por que o mundo é assim?
E esse porquê, isso é um sintoma da depressão. Isso faz com que eu tenha menos energia. E quanto menos energia, eu tenho mais pensamento de culpa, menos eu faço, mais culpa vem. E aí entra num ciclo que é um casulo que a pessoa fica em si mesmo. Por isso que ficar focando no passado, num primeiro momento, piora a depressão. Isso é importante entender. Você não precisa resolver os seus traumas do passado para melhorar da depressão. Não, doutor Marco, mas e tudo isso que eu vivi? Não, a ideia é, você já superou os traumas. Senão você não estaria aqui. O que a gente precisa é mostrar para o seu cérebro que isso está no passado e que existe um futuro. E que você consegue agir nesse futuro. Claro que processar, que falar disso é importante? É, mas não para quem está nesse processo. Por quê? Porque isso piora. E eu não estou dizendo porque eu estou querendo ser, enfim, ter mais razão, não, porque é isso que ocorre. Se você está num quadro depressivo, você está preso nos porquês, experimenta ficar nesse porquê, vê se isso te faz se sentir melhor ou pior depois. Eu tenho certeza que faz sentir pior. Tá? Então, isso é importante. Você não precisa resolver os traumas do passado para superar a depressão. Você não precisa que os problemas da vida parem de existir para você superar a depressão, porque a depressão não tem a ver com esse excesso de problemas e nem com os traumas do passado. Você já superou, porque senão você não estaria vivo. Então, isso é uma questão bastante clara. O que a gente precisa é fazer nosso cérebro entender que a gente já superou e entender que existe um prazer, que existe um colorido lá na frente. É aí que a gente vai focar, tá? E eu sei que isso parece contra-intuitivo, mas de fato isso é a ordem do tratamento que funciona. Então, a gente precisa ter as armas, só que a gente precisa ter a ordem da estratégia, senão a gente acaba usando todas elas de forma desengonçada e a gente perde a guerra, né? Então vamos lá. E aí depois o que acontece é a pessoa ficar presa nesse ciclo de ruminação e procrastinação. Ruminação, procrastinação. Eu rumino porque eu estou muito triste para fazer qualquer coisa, e aí eu também fico mais triste porque eu não fiz nada. E aí eu fico pensando porque eu não fiz nada e por isso eu não estou animado para fazer nada. E aí eu não faço menos ainda, eu fico mais deprimido porque eu não fiz nada. Então a pessoa fica presa aqui. E aí o objetivo não é a gente procurar lá atrás, no passado, a causa. Por quê? Porque isso é uma armadilha. É a gente focar em quebrar esse ciclo. Isso é o primeiro passo, tá? E isso é aquilo que mais funciona. E por que eu estou dizendo? Porque isso é que se mostra eficaz para resolver, né? E aí falar, mas não tem outra teoria? E teorias tem um monte, tá? Eu digo, né, que eu sou uma pessoa bastante prática, apesar de que às vezes eu me perco na teoria porque eu gosto, mas eu sempre digo, e isso é importante, a gente aprende isso, né, ao longo da residência. Assim, a gente tem aulas de todas as linhas de psicologia, e aí tem filosofia, tem lá Jaspers, tem Kant, aí a gente fala, a gente vê o debate de todo mundo, e aí a gente vê o paciente. Essas discussões, elas não ajudam a pessoa, porque elas não oferecem um caminho prático. Não estou dizendo que estão erradas, é que simplesmente aqui a gente precisa focar naquilo que de fato dá um bom caminho para a gente, aquilo que dá um caminho organizado, né? E é isso que de fato é o caminho para melhorar, tá? E aqui, olha que interessante, isso daqui é uma figura, por quê? Porque aqui são as citocinas, né? Citocinas são essas substâncias inflamatórias que vão ficando pelo estresse, pelos traumas, pela privação de sono crônica. E aí, olha só que o sedentarismo também. Aí, olha só, uma pessoa que é resiliente, ou seja, que ela passa pelas questões da vida, pelos baques, mas ela consegue voltar e continuar tendo esperança, tendo prazer, tendo o gosto, né, pelas coisas, ela tem um pouco dessas substâncias no sangue. Agora, quando a pessoa está suscetível a entrar em depressão, quando ela está entrando, o número dessas substâncias no sangue aumenta demais. Isso é uma questão bastante comprovada. Então, existe uma alteração. Quer dizer que é só isso? Não é só isso, né? Porque se fosse só isso, a gente dava anti-inflamatório para todo mundo e melhorava. E não é assim, não melhora. Mas atividades
anti-inflamatórias ajudam, só que o problema é que a gente tem que focar nos outros pontos. Mas aqui é só para mostrar que uma vez que a pessoa também ela melhora da depressão, muda a quantidade dessas substâncias inflamatórias no sangue, tá? Eu preciso fazer exame, então eu tenho que fazer exame para checar isso. Isso você tem que fazer se você quer dar dinheiro para o laboratório. Por quê? Porque tem muito falso positivo e falso negativo nesse exame, não é útil. E se você está sentindo os sintomas da depressão, assim, a gente precisa de exame para falar para você e a gente tem que mudar, tá? Mas isso daqui é bastante comprovado, tá? E então é tudo uma coisa só. Essa questão do que é psicológico, o que é biológico não faz nem sentido. E quem sente um quadro, tanto de depressão, quanto de ansiedade, quanto de qualquer quadro, sente no corpo, sente dor no corpo. Então a gente vai ver o que esse processo pode fazer, então, do ponto de vista de doenças, né? Então, uma das coisas que a depressão ela aumenta em termos de prevalência é um declínio cognitivo. Isso quer dizer o quê? Prejuízos de memória, principalmente de memória recente, prejuízos de concentração, raciocínio lento. É lento para pensar, a sensação é de que eu estou ficando burro. E a ideia é que na depressão, como tem uma sensação de eternidade, ou seja, de que o sofrimento ele sempre foi assim, ele é eterno, ele sempre vai ser, a pessoa ela esquece todas as conquistas que ela fez, ela não consegue nem perceber isso, né? Um exemplo, até um paciente super jovem que eu atendi faz pouco tempo. Ele tinha, eu acho que tinha menos de 30 anos, mais novo que eu, e ele tinha, assim, ele era um gênio, né? Ele trabalhava no mercado financeiro, ele tinha um PhD na Universidade de Colômbia, em matemática aplicada, um negócio que, meu Deus, né? Ele tinha menos de 30 anos, alguém extremamente fora da média. E ele veio porque não conseguia pensar, ele estava burro. Ele não conseguia, e ele ficava, na hora que ele ia lá fazer, enfim, os gráficos, eu não entendo bem, ele trabalhava numa empresa extremamente concorrida do mercado financeiro, e ele ficava divagando do porquê que ele tinha que fazer aquilo, do porquê que ele não estava feliz fazendo, e do porquê que ele também não conseguia pensar, e ele acabava não conseguindo fazer, e ele se sentia cada vez mais burro. Isso fazia com que ele ficasse mais culpado, e ele ficava nessa ruminação, e ele sentia que ele nunca tinha conseguido fazer, que de fato ele sempre foi assim, o que não faz o menor sentido. Se a gente olhar a história de vida dele, assim, não tem nem cabe aqui, né? Não dá, nem se a gente forçar, mas isso é uma enganação, né, que a depressão causa. O primeiro passo é a gente perceber que isso está ocorrendo e começar a não acreditar nisso, né? Não é que vai mudar assim, mas entender que isso é uma mentira. Entender que a falta de esperança, o sentimento de que eu sou burro, de que eu não tenho jeito, de que eu sempre fui assim, isso não tem como ser verdade. Por quê? Porque não tem como a gente ter sido assim sempre, senão você não estaria aqui, não estaria me olhando. Não. Então, olha só que interessante. As pessoas com depressão, nesse estudo, elas tinham 30% mais inflamação cerebral. Então, uma das explicações para a depressão, um dos conceitos é uma inflamação cerebral crônica. Não é só isso, tem a química, tem os neurônios, as sinapses diminuídas. E aí, principais áreas que se mostram cronicamente inflamadas são áreas relacionadas ao córtex pré-frontal, que tem a ver com raciocínio, com a concentração, com a memória de curto prazo. Tanto é que existe um termo clássico, antigo na psiquiatria, né? Para idosos, né? Que eles vêm com queixas de demência, que a gente tem que afastar uma pseudodemência depressiva. Esse nome não se usa mais, mas era um nome muito utilizado. Por quê? Porque idosos com depressão, isso é um dos sintomas típicos em idosos. Porque, basicamente, os idosos eles se queixam menos de tristeza, é uma questão também cultural. Eles vão tendo problemas, né, de memória, de raciocínio rápido. Começou a piorar rapidamente. Opa, isso é mais provável até que seja uma causa reversível. Por exemplo, por quê? Porque isso é reversível. Outras demências não são. Então, isso era chamado de pseudodemência depressiva. Isso pode ocorrer com qualquer idade. Em idosos é mais comum devido ao fato deles não se queixarem de outras coisas. E aí a gente começa a ver que eles estão mais esquecidos, principalmente essa questão de raciocínio. Eles têm dificuldade de pensar, eles sentem que a cabeça não anda.
E isso é reversível, isso é um dos sintomas da depressão em idosos, não é o único, mas isso é reversível. Meu avô, ele teve um quadro depressivo e ele tinha muitos prejuízos cognitivos, muitos prejuízos rápidos cognitivos, evoluiu em semanas. Isso a gente tem que investigar outras causas, uma delas é a depressão. Outra questão é o risco de diabetes, por conta desse componente também inflamatório das toxinas, a questão ligada à questão de cortisol, a questão de substâncias que são agressivas. Isso altera, né, o sistema imune, isso pode levar a um ataque a próprias células pancreáticas. Então, olha só, aqui tem esse link do estudo, ó, essa meta-análise. Meta-análise é um estudo do estudo. Então, você pega um monte de estudos e faz um estudozão. Mas tem que ser estudos bem feitos, né? Porque um estudozão de estudos mal feitos também não vai levar para muita coisa. Mas essa daqui de 23 estudos, então foi um estudo onde reuniu 23 outros estudos. As pessoas sem depressão, elas tinham, nesse estudo aqui, ao longo do tempo, 47% delas evoluiu para ter algum tipo de diabetes ao longo da vida. Enquanto as pessoas que tinham sintomas depressivos, ao longo da vida, elas tinham 72% de risco. Isso tirando outros fatores de risco. Então, assim, vamos controlar para a obesidade, controlar para outras coisas. Então, foi controlado. Isso é um risco atribuído à depressão. Aí, olha só. A dor crônica, né? Hoje, enfim, também é muito comum isso, né? 70% das pessoas com depressão, elas vão procurar atendimento. Não por isso, elas vão procurar por dor nas costas, dor nas articulações ou gases, questões intestinais. Quer dizer que todo mundo que tem dor articular tem depressão? Não. Quer dizer que todo mundo que tem dor nas costas tem depressão? Não. Quer dizer que todo mundo que tem problemas relacionados a empachamento, a distensão abdominal, tem depressão? Não. Mas a gente tem que pensar nisso caso não melhore. Por quê? Porque é comum. A fibromialgia, muitas pessoas perguntam, né? Então, fibromialgia e depressão tem uma relação próxima, não é a mesma coisa. Cerca de 40% a 80% das pessoas com fibromialgia têm depressão, tá? Mas não é toda pessoa com depressão que tem fibromialgia. Então, se você tem fibromialgia, a chance de você ter depressão é alta, mas não obrigatória. E o contrário também nem sempre é verdadeiro. O fato é que a depressão ela deixa nossa sensibilidade à dor aumentada, basicamente porque a gente está num processo que entende que o cérebro está doente. E esse processo vai se autoalimentando, a gente fica mais sensível à dor, assim como quando a gente está doente. Só que é uma doença que é autoproduzida, mas fisicamente. Então, de fato, a gente tem um aumento da sensibilidade à dor. Isso não é psicológico, isso é testado através de eletrodos na pele. E a principal teoria hoje é que a depressão, né, isso tem nesse texto aqui, que a depressão e a fibromialgia, elas têm uma origem comum. Então, o mesmo processo, para algumas pessoas, vai se manifestar com mais dor e outras com mais depressão. Claro que na depressão não é só a dor. Tem os pensamentos, tem a diminuição do prazer, tem a diminuição da energia. E quanto menos a gente tem coisas que estimulam a gente, quanto menos atividades a gente faz, mais a gente sente dor. E aí, quanto mais dor, menos atividades, mais isolamento, mais, digamos, prejuízo funcional, menos interação social, menos execução a gente tem. Isso gera mais dor e também isso tende a ir se alimentando. A gente começa devagarinho a mudar esse circuito. Infarto. Então, isso daqui é o principal, né? Eu agora, né? Eu atendo no meu consultório, estou aqui, eu faço essa questão no YouTube para que a gente possa mudar essa história, né? Para que a gente possa dar informação e intervenções que possam ser eficazes mesmo à distância. Mas antes disso, eu participava de um projeto para estudar relação, né, entre doenças físicas e depressão, e tinha um professor lá, o professor Renério, lá do HC, e aí ele, enfim, fez um contato lá para a gente ir fazer, eu e um amigo meu, a gente ir num estágio lá em Nova York, por isso que eu fiquei conhecendo isso tudo, e o pessoal estudava muito isso, né, a questão do infarto com doenças cardíacas. Depressão é o maior fator de risco para infarto. Então, mais do que diabetes, mais do que tabagismo.
Isso é bastante comprovado, né? Então, as pessoas que têm problemas do coração, então, se você já teve algum problema do coração e você tem depressão, tratar a depressão é tão ou mais importante, por exemplo, do que tomar AS, para prevenir outros problemas cardíacos, né? AS eu digo porque é algo que, em geral, todo mundo vai ter que tomar uma vez na vida quase aí para não agregar as plaquetas. Ela é tão ou mais importante. Então, as pessoas que já tiveram algum problema no coração e têm depressão, elas têm 2 vezes mais risco de internação do que quem não tem. E elas têm 4 vezes mais risco de morte pelo infarto. Opa, meu Deus, doutor Marcos, você está assustando a gente. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque isso é para a gente se atentar. Então, se você já teve alguma questão cardíaca, é muito importante ficar atento. Porque isso previne, se você tratar, isso muda. E isso é que é legal, né? Não é para a gente fazer um tom alarmista, é um tom de observar para poder saber como que a gente vai focar e reverter. Aqui para os homens, né? Então, os homens que têm depressão, e, enfim, isso é estudado em homens, tem uma chance de doença cardíaca ou de infarto muito maior. E isso se mantém, né, mesmo depois de 10 anos que a pessoa teve o primeiro episódio depressivo. O que faz o risco aumentar? É a depressão não estar tratada. Porque aí este componente tóxico, ele continua circulando no corpo. Então, mesmo depois de 10 anos que a pessoa teve um diagnóstico de depressão, esse risco está aumentado. E aí não tem a ver com quanto tempo, ou já faz tempo que eu tive depressão, tem a ver com quanto que ela está tratada ou não, o quanto que a gente reverteu esse processo. E olha só, o tratamento da depressão, então aqui tem esse estudo, por quê? Porque aí a gente vai ver, bom, então vou tratar e ver se faz diferença. E sim, então aqui nesse estudo, né, o tratamento da depressão, e aí não é só mais ou menos, né, a ideia é tratar para melhorar o máximo possível, para a gente poder fazer com que a pessoa recupere a parte funcional, com que ela consiga recuperar a parte de resolução de problemas, de decisão, de pensamento, com que ela volte a ter, sentir a vitalidade, com que ela volte, não precisa ser rápido isso, mas que ela volte a sentir o prazer. A gente não precisa parar de sofrer para começar a ser feliz e nem para voltar a ter prazer, tá? E isso é a coisa mais sofrida na depressão. A questão é que o tratamento, ele diminuiu o risco, né, nesse estudo, de infarto e de AVCs, né, populares derrames, pela metade. Então, você reduz pela metade o risco, né? Então, isso é extremamente, né, estimulante. Pelo menos eu acho isso. É uma das coisas que me motiva, né, porque a ideia é que eu estudo, eu vou focar nessa área, mas tem um viés bastante prático e para oferecer um caminho a gente quer ver melhorar. Claro que cada caso é um caso, não estou simplificando de forma nenhuma o sofrimento, mas a ideia é que isso daqui é para tratar, isso daqui é para melhorar, e isso muda tanto a parte de humor quanto o nosso corpo também. Da mesma forma que quando a gente se sente deprimido, o corpo também ele sente pesado, é diferente. Então, isso está junto e as duas coisas interferem. E tratar a depressão é uma coisa que muda a sua saúde física. E aí tem muita gente que fala, mas como é que eu vou melhorar da depressão se eu já tive tanto problema de saúde? E aí tem essa falácia, isso é um erro, né? Por quê? Porque a gente está vendo aqui que, eu preciso então, se eu tenho tanto problema de saúde, é claro que eu tenho depressão. A minha depressão é causada, por exemplo, pela minha dor, é causada pelo meu problema cardíaco, é causada pela minha diabetes, que eu tenho que ficar, não sei, tomando remédio, não tem como não estar deprimido, isso é mentira. E a depressão, ela não nega os problemas, a depressão ela tem a ver com a gente não conseguir enxergar que tem uma saída e a gente ficar preso nesse nosso próprio pensamento e começar a se isolar do mundo e das coisas. E isso não é para acontecer, não é normal não sentir prazer. E isso é importante ser tratado ao mesmo tempo do que os outros quadros, por quê? Porque senão o outro também não melhora, tá? E isso é algo que a gente ouve muito. Não, mas isso aqui é por conta disso. Eu entendo que tudo isso provavelmente colaborou, não estou dizendo que não. E não estou dizendo que é fácil ter problemas físicos, problemas respiratórios crônicos. Não é. Mas se isso desencadeou um quadro depressivo, a depressão alimenta a própria doença.
Não tem problema, a gente vai tratar as duas. Por quê? Porque tratando a depressão melhora a dor, melhora o infarto, melhora também doenças autoimunes. Aqui, as doenças autoimunes e a depressão, elas também têm mecanismos comuns. Não quer dizer que causa, né? Uma vai levar necessariamente a outra, mas provavelmente elas têm uma raiz comum que vai poder gerar os dois sintomas, tá? Esse é o entendimento atual. Então, isso daqui é desse texto, né? Eu coloquei aqui uma transcrição traduzida, né? É aqui, ó, os pacientes com transtorno depressivo exibem todas as características principais de uma resposta inflamatória, incluindo o aumento da expressão dessas citocinas, né? Então, aí esse é um dos entendimentos. Como eu falei, não precisa ficar usando citocina, tá? Porque é muito falso negativo, muito falso positivo. A ideia é você ter um diagnóstico pelo médico, pelo psicólogo, baseado nos critérios clínicos. E aqui tem no canal, tem outros vídeos, na maratona eu falo mais especificamente, tem testes para você fazer, que não substituem o diagnóstico, mas são testes bastante validados em todo o mundo. Por quê? Porque tem muito falso positivo, falso negativo, e se não tiver alterado e você estiver se sentindo assim, a gente não vai tratar e vice-versa, tá? Mas o fato é que existe esse componente. E esse processo inflamatório afeta todos os sistemas biológicos, incluindo também o sistema imunológico. Então, aumenta o risco de desenvolver doenças autoimunes, né? Tem o lúpus, né? Lúpus é uma doença autoimune que a gente estava no HC, né? Eu formei lá no HC, e lá é um hospital muito grande, né? E a gente vê muita gente, e muita gente com todos os casos, incluindo casos muito raros. E lá, assim, era quase todo mundo tinha lúpus, a nossa impressão. Mas é porque lá concentrava casos muito raros e casos graves, né? E aí a gente vê que assim, não é tão comum, mas é um quadro que está associado, né, a alterações do ponto de vista psiquiátrico, enquanto outros quadros também, artrite reumatoide, mesmo doença de Crohn, que tem componente imunológico também. Aí, aqui, olha, a osteoporose. Mas o que tem a ver? Então, tem a ver fisicamente. Então, foi visto, né, que mulheres que têm quadros depressivos, elas têm um aumento de uma célula chamada de osteoclastos, que é uma célula que quebra o osso, enquanto tem uma diminuição de outras células, de outros componentes que constroem ossos. Então, a depressão ela faz aumentar a quebra do osso, tem essas célulazinhas, e, ao mesmo tempo que ela diminui a produção de reconstrução óssea, né? São os osteoblastos, ela diminui a atividade. Então, aumenta o risco de ter osteoporose ou uma diminuição da densidade óssea, que tem a ver com fraturas, né? Fraturas de fêmur. O fato é que isso dá para a gente um mecanismo de onde atuar. E não estou negando a sua complexidade, isso não é para definir você como pessoa, isso é para tratar a sua depressão. E são duas coisas diferentes. Você não a depressão não é você, isso é um estado tóxico, em que o cérebro ele fica cronicamente inflamado, e aí esses circuitos, eles ficam muito ativados, que é o circuito da evitação, da procrastinação e o circuito da ruminação. Aqui é uma representação, tem várias outras imagens, mas são essas áreas, elas ficam cronicamente alteradas, a química altera e a comunicação dessas áreas fica alterada, a gente não consegue bloquear isso com outros pensamentos positivos ou com outros comportamentos, mas isso é possível de ser alterado, e é possível de ser alterado sem uso de medicação necessariamente. O uso de medicação ele é interessante em alguns poucos casos, mas a função dele é ajudar a criar novas sinapses e novos neurônios. Então, como se fosse um fermento, né, para neurônio. Só que o que cria, de fato, é mudanças na concentração e mudanças no tipo de comportamento evitativo. Mas isso tem que ser feito de uma forma organizada. Porque se a gente falar, então tá bom, já que é para fazer isso, eu vou tirar a pessoa do sofá e vamos lá, vamos ali, né, fazer meia hora de caminhada. Pode ser que a pessoa consiga, tem vários tipos de depressão. Tem depressão que tem mais energia, outras menos. Mas o fato é que as chances se ela conseguir fazer isso de forma sustentável é baixíssima. E isso vai ser um sofrimento inútil. Por quê? Porque isso não vai ser capaz de mudar o neurônio. Então precisa ser estruturado, precisa ser sistematizado, tá? E aqui então é que
A questão está em inglês, né? Não tive tempo de traduzir, mas a ideia é a gente aumentar a motivação e diminuir a evitação por achar que tudo é uma ameaça e a gente diminuir. Mas como que a gente melhora a motivação? A gente começa mudando devagarinho o pensamento e começando a fazer a pessoa mudar os comportamentos, começar a mudar a ação. Isso altera algumas áreas que estão descritas aí e isso gera a motivação, ou seja, a ação, a começar a ter uma mudança na ação vai levar a aumento de motivação e diminuição da procrastinação. Não é o contrário. Tá? Aqui tem uma das figuras que eu coloquei, mas para dar uma explicação mais biológica, mais correta possível, sem ser uma coisa também que é boba. Olha, é isso, ó, é dopamina, serotonina, coloca que você vai melhorar. Se fosse assim, né, a gente já teria resolvido isso, né? Não, mas também não quer dizer que não tem jeito, quer dizer só que essa explicação é uma explicação que não condiz, né, com a realidade. Então, olha só que interessante, aqui é uma questão que você começando essa terapia Behavior Activation Therapy, que é um dos tipos de terapia, né, terapias cientificamente validadas, que são mais eficazes, né, para depressão, tem vários tipos. E todas elas podem ser unidas aí e fazer um protocolo de TCC, que é como se fosse uma musculação cerebral para depressão. Mas se a gente pegar um componente que é o que tem o maior efeito, claro que cada pessoa tem o seu tipo específico, é essa ativação comportamental. E ela é que vai fazer, quando a gente muda de uma forma sistemática a antecipação, a ação, a gente começa a melhorar a motivação, diminui o peso da evitação, diminui o peso dos pensamentos e isso leva à melhora, tá? Então, é esse o mecanismo também que permite a gente melhorar. Claro que tem uma série de outras questões, né? Tem questões alimentares, questões químicas, tem suplementos que podem ajudar, enfim, mas aqui é para vocês poderem ter este entendimento mundo real, né, do que acontece de uma forma simplificada. Não é tão simples, mas eu tentei simplificar o máximo possível, que inflamação, depois química e depois neurônios desativados, neurônios que não se comunicam, os neurônios do prazer, os neurônios dos pensamentos positivos, dos pensamentos de concentração no mundo exterior, eles não estão se comunicando. A gente precisa ativar esses neurônios porque eles inibem os outros, né? Isso é o que, de fato, nós temos de maior conhecimento para entender e para reverter o quadro depressivo, tá? É isso, pessoal. Então, hoje foi essa explicação. Não quero que vocês também, não é para a gente entender, ficar assim, mas entender que tem uma saída, entender que o começo, ele não é um começo para você se sentir, pelo menos, assim, super motivada para começar a agir. Ao contrário, a gente começa, mas de uma forma organizada, consistente. Isso, assim, dá certo para depressão unipolar, dá certo para depressão bipolar, dá certo para distimia, que é o transtorno depressivo persistente, dá certo para depressão crônica, para depressão aguda. Então, isso é algo que é verdadeiro para todos os tipos de depressão. E isso é algo que não é divulgado, e isso é algo que oferece um caminho. Não estou dizendo que a gente vai resolver agora, mas entender que esse é o caminho que faz a gente ficar mais deprimido. E quanto mais a gente fica olhando para si, quanto menos a gente faz, quanto mais a gente tenta buscar os porquês, mais deprimido a gente fica. Agora, eu sugiro fortemente que vocês se inscrevam no link que está aqui. Tem aqui tá aqui embaixo. Eu vou falar tudo, passo a passo. A gente vai ter começo, meio e fim. Eu vou falar só sobre suplemento, vai ter tabela, vai ter aula, vai ter teste, tá? Lá vai ter tudo bem explicado, tá certo? Um abraço, pessoal. Boa noite para vocês. Compartilhem, deixem um like, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.